vez aqui com vocês, né, dando continuidade às aulas pela metodologia Educação à Distância. E para quem não me conhece ainda, me chamo Gabriela, sou dentista formada pela Universidade Federal de Campina Grande, professora do curso técnico de saúde bucal do Instituto Educacional Vera Cruz, e hoje eu vou iniciar uma disciplina nova, né? Teremos 4 encontros para destrinchar essa disciplina de anatomia dental. Em a nossa primeira aula eu trouxe uma introdução para vocês, né, para que a gente possa ter um conhecimento da disciplina e ir se familiarizando com ela, tá? E aí, iniciando nossa aula de anatomia dental, a anatomia dental, ela estuda o quê? Ela estuda a organização do dente como uma entidade isolada. Então, nessa aula, nessa nova disciplina, a gente vai estudar toda a morfologia do dente, somente o dente isolado, né? Separando o dente de todos os tecidos que ao redor, né, que fazem parte do sistema estomatognático. Hoje a gente vai focar, a partir de hoje, né, nossas aulas, essas 4 aulas, nossos 4 encontros, nós iremos focar na formologia do dente. Vamos estudar anatomia dental. E aí, qual a importância desse conhecimento, dessa disciplina? Qual a importância da anatomia dental? O conhecimento da anatomia, ela vai ser indispensável, né? Porque contribui para atividades que estão relacionadas a quê? Ao diagnóstico. Então, a gente tem que conhecer muito bem toda a anatomia dental para que a gente possa dar um diagnóstico, um planejamento para que a gente possa planejar os procedimentos, como será feito o tratamento, né? O prognóstico e o tratamento das afecções dentais. Então, tá aí a grande importância da gente conhecer mais detalhadamente a anatomia do dente, toda a sua morfologia, as estruturas que compõem o dente, né? E aí, o que seria dente? A definição de dente. Para os que não conhecem, não sabem ainda, o dente ele é considerado um órgão, né? Muita gente me pergunta, o que é o dente? É um osso? O que será um dente? O dente é um órgão. Por que ele é um órgão? Porque o dente, quando a gente vai ver, quando a gente vê histologicamente, a gente vai revisar, né, as estruturas histológicas do dente, a gente vê que ele é composto por vários tecidos diferentes, né? Então, quando a gente estuda no colégio, biologia, né, desde pequenininho, a gente aprende o quê? Que nós, né, nós temos milhões de células e um conjunto de células forma o quê? Tecidos. E um conjunto de tecidos forma o quê? Um órgão. Então, como o dente é um conjunto de tecidos, ele é considerado o quê? Um órgão. Então, os dentes são órgãos duros, né? A gente sabe que os dentes são órgãos bem duros, resistentes, por ser muito mineralizado, isso vocês sabem. São pequenos, né? Órgãos pequenos que nós temos, e de cor branco amarelada. E aí, o alinhamento dos dentes na maxila, que vocês estudaram, você conhece os ossos da face, a gente sabe que aqui é a maxila e aqui é a mandíbula, né? Esse osso móvel aqui é a maxila e o de baixo, o osso fixo, a maxila, e o osso móvel, aqui é a mandíbula. E aí, o alinhamento dos dentes na maxila e na mandíbula, maxila e mandíbula, constitui o quê? Os arcos dentais. Então, nós temos 2 arcos dentais, o arco dental superior e o arco dental inferior, né? Gravem isso que a gente vai citar muito o nome arco dental durante nossas aulas. E aí, como a gente sabe, esse arco dental é o conjunto dos dentes que nós temos alinhado, né, na cavidade bucal. E quais as funções do dente? Por que o dente é um órgão tão importante? Por que os profissionais, eles insistem tanto na questão de promoção, né, de saúde bucal, em preservar o dente? Porque é tão importante a gente preservar o dente? Porque olha as diversas funções que o dente apresenta. A principal, né, uma das principais, a mastigação, muito importante na mastigação. Então, a nossa alimentação, nossa mastigação começa pela boca, começa pelos dentes. Tá aí a importância, uma grande importância dos dentes. Fonética,
Porque os dentes, eles articulam, no momento da sua articulação, tá ajudando ali ao sair o som, né? Então ele interfere muito na fala. Então é importante na fonética, na estética, né? Então o que a gente sabe tanto quanto é importante um sorriso bonito, então a gente sabe que interfere muito na estética. Proteção, porque ele vai proteger os tecidos que estão em volta, né? Protege e sustenta todos os tecidos moles que estão em volta. Daí também essa proteção e sustentação também interfere na estética, porque vai interferir nas linhas da face, interfere na boca, até no nariz, interfere quando tá faltando dente. E aí agora vamos conhecer esses arcos dentais, né? Como eu falei, temos os arcos dentais superior e os arcos, temos o arco dental superior e o arco dental inferior. E os arcos, eles possuem algumas formas variadas, né? Os arcos os arcos dentários descidos, né? Os arcos dentários de dente de leite de criança pequenininha, geralmente eles têm uma forma assim circular, como vocês estão vendo aqui nesse desenho. O arco superior e arco inferior. Porém, nos dentes permanentes, as formas de arco são bem mais variadas. A gente vai encontrar, por exemplo, um arco mais oval, um arco formando uma parábola, um arco elíptico, um arco hiperbólico, um arco em formato de V e um arco em formato de U, por exemplo. E qual a importância também da gente conhecer a anatomia do arco? Os arcos, eles têm grande importância na ortodontia, né, na questão de colocar aparelho, na prótese, e também vai servir muito para a identificação humana, né, na odontologia legal. Pode ajudar até na identificação humana. E aí, as características dos arcos, como a gente pode observar, é que todos os dentes, eles têm uma altura, quando a gente olha o arco, todos os dentes estão o quê? Numa altura mais ou menos igual, né? Estão nivelados. Ó, e as bordas incisais e oclusais, que a gente vai conhecer essas bordas, estão no mesmo nível. Então a gente vê os dentes no arco, geralmente eles estão todos no mesmo nível. E o arco, né, para facilitar o nosso estudo de anatomia, para facilitar o nosso trabalho no dia a dia, né, na classificação, na identificação dos dentes, a gente vai dividir os arcos, cada arco, em dois arcos, né? Aqui a gente traça uma linha mediana na vertical e uma linha aqui na horizontal. E aí a gente divide os arcos em M-arcos, né? Que M-arcos significa a metade de um arco. E aqui surge os quadrantes. Gravem bem isso que mais na frente a gente vai ver, porque é importante a gente dividir esses arcos em quadrantes para a identificação dos dentes, tá? E aí, as estruturas do dente, agora como eu estava falando, né? Histologicamente, o dente é dividido aqui tá os tecidos que compõem o dente que vocês já conhecem bem. O dente possui o esmalte, que é a camada mais externa do dente, aquela camada resistente, aquela estrutura dura e resistente do dente que está protegendo ali o dente. Recobre a dentina coronária e o tecido mais mineralizado é o tecido mais mineralizado do corpo, né? É extremamente duro, resistente ao desgaste. A dentina, aqui ó, a gente pode observar que é um dente. A gente pode observar que essa camada aqui toda mais esbranquiçada é o esmalte, né? Que o esmalte está recobrindo o quê? A dentina, que é essa corzinha mais amarelada é a dentina. E é um tecido conjuntivo avascular, não possui vascularização, tá? E vai da coroa até a raiz. Sendo que na coroa ele é recoberto pelo esmalte e aqui na raiz ele vai ser recoberto, como vocês já conhecem, pelo cemento. A polpa é esse tecido mole aqui e a polpa ela é altamente vascularizada, né? Tem muitos vasos aqui dentro da polpa. Então ela é responsável pelo quê? Pela vitalidade do dente. É o que torna o dente vivo, vital. E o cemento é aquela camada fina acelular, porque não possui células nem vasos, mas é aquela camada fina que está recobrindo o quê? A raiz do dente, né? E aí, sim, a cavidade pulpar. Vamos conhecer a cavidade pulpar.
O dente possui essa cavidade internamente, onde vai abrigar toda a polpa, né? Essa aqui é a cavidade pulpar. E aqui nessa região, ó, na região da coroa, a cavidade pulpar se chama câmara pulpar. E aqui na região da raiz, nós temos o canal radicular. Cada canal radicular tem o quê? Um forame, uma saída, né? Que é o forame apical. E é através desse forame, dessa saída, desse buraquinho que tem aqui nas raízes, que passam os nervos e vasos sanguíneos, que vão penetrar no interior do dente, né? Lembra que eu falei que aqui é a parte vital do dente, onde tem vasos e nervos? Então, é aqui, através do forame apical, que entra esses vasos e esses nervos. Então, revisando, toda a cavidade pulpar, que abriga a polpa, ela é dividida em câmara pulpar, se a gente conhecer, a câmara pulpar, e os canais radiculares que estão na raiz, a câmara na coroa e os canais radiculares. Vocês vão ver durante o estudo da anatomia que a câmara pulpar, o formato, até o próprio formato da câmara pulpar vai variar de grupo de dentes, né? Vai variar nos grupos de dentes que a gente vai estudar. E aí a fixação dos dentes na boca, que vocês já conhecem bem também. A gente sabe que o dente ele é fixado aonde? Né? Os tecidos de sustentação, fixado no osso alveolar. Nós temos aqui o osso alveolar, nós temos o alvéolo, que é o espaço do osso onde o dente está encaixado, né? E ele é fixado pelo ligamento periodontal, né? O ligamento periodontal que se liga aqui ao cemento do dente. E aí revisamos um pouco as estruturas histológicas, né, do dente, mas vamos começar a entrar aqui no que nos interessa mais. Primeiramente, a gente tem que conhecer algumas características da dentição humana. Alguns animais possuem uma única dentição, como por exemplo eu coloquei aqui uma foto do bicho preguiça. Ele possui uma única dentição. O que é que significa isso? Durante a vida dele todinha, desse animal, só vai nascer um grupo de dentes na boca dele. Diferente da gente. A gente sabe que quando a gente nasce, né, aí vai surgindo os dentinhos de leite, e quando tem a época desses dentes caírem, surgem os dentes permanentes. Então nós trocamos de dentição, mas tem alguns animais que não trocam, possuem uma única dentição durante a vida toda. E aí esses animais a gente está na nomenclatura de monofiodontes. Mono porque significa apenas uma dentição. Já outros animais possuem várias dentições durante sua vida toda. Então eles trocam de dente várias vezes durante sua vida. Eu trouxe como exemplo o crocodilo. Então o crocodilo, quando perde um dente, ele tem cerca de, se não me engano, 25 dentições. Então o dente que ele perde vai nascer mais umas 24 vezes, né? E aí existem aqueles que possuem duas dentições, que é onde entra, por exemplo, o ser humano. Então o ser humano, a nomenclatura que a gente dá para os animais que possuem duas dentições é de dois, que significa dois, difiodontes. Então o ser humano é um difiodonte. Além disso, né? Sim, e quais são essas duas dentições, né, que nós possuímos? A dentição decídua, né, mais conhecida como dentição de leite, e a dentição permanente, né? Nós temos a provisória, que é a decídua, e a dentição permanente. Além disso, o homem possui dentes, que é o que a gente vai observar no nosso estudo da anatomia. O homem possui dentes de vários formatos, são vários formatos e tamanhos diferentes. E aí a gente recebe o nome de heterodontes, por possuirmos dentes de vários formatos. Alguns animais, por exemplo, possuem dentes na mesma forma, são chamados de homodontes. O exemplo que eu trouxe também, crocodilo, vocês podem observar que eles têm apenas uma forma de dente, esses dentes afinhados. E o golfinho também, ó, os dentinhos afinhados pequenininhos, apenas uma forma de dentes. E aí a divisão dos dentes de acordo com suas características, né? Porque durante todo o nosso estudo, deixa eu ver quanto de tempo, durante todo o nosso estudo, né, de anatomia, a gente vai dividir os dentes em grupos, né? E esses grupos são de acordo com suas características comuns.
E os dentes possuem, como a gente sabe, possuem formas e tamanhos variados, né? De acordo com o quê? Com a sua localização nas arcadas dentárias. Vocês vão ver que a forma de cada dente influencia na função que cada um exerce, entendeu? E eles têm um papel importante na mastigação, né? Que é a questão do corte e trituração dos alimentos. Além de contribuírem para a estética facial, para o processo também de articulação das palavras, como vocês viram, e para a sustentação dos lábios e bochecha, né? Sustenta os tecidos moles que estão ao redor. E aí, como a gente vai dividir? Como é dividido, na verdade, os dentes? São divididos em 4 grupos, que são os 4 grupos que nós iremos estudar. Nós temos os incisivos, caninos, pré-molares e molares. Então, os incisivos aqui, ó, são esses aqui, esses 4 primeiros aqui dessa imagem. Os incisivos são os que estão bem nessa porção anterior, né, da arcada. E aí, vizinho a eles, temos o quê? Os caninos, que serão esses aqui, são esses aqui. Temos os pré-molares, esses 4 aqui, ó, e os molares, os mais posteriores. E aí, os incisivos, qual a função dos incisivos? Eles apreendem os alimentos, apreendem e cortam os alimentos. Perdão, apreendem, né? Os caninos vão cortar os alimentos. Os pré-molares vão dilacerar e triturar junto com os molares, dilaceram e trituram. E aí eu coloquei essa observação aqui. Os pré-molares só estão presentes na dentição permanente. A gente vai ver as diferenças das duas dentições, né? Da permanente e da decídua. E uma delas, já adiantando, é que esses pré-molares, eles não estão presentes na dentição decídua. E aí, como vocês podem observar, essa dentição primeira que eu trouxe aqui em cima é a dentição decídua. E essa que eu trouxe aqui embaixo é a da dentição permanente. Juntando todos os dentes da dentição decídua, nós contamos 20 dentes, né? E eles são divididos em quê? Nós temos os incisivos, né, centrais, superior e inferior, os laterais, incisivos laterais, né, superior e inferior, caninos e os molares, né? São 4 molares superiores, 4 molares inferiores. E aí, aqui na dentição permanente, nós vamos ter os incisivos centrais, incisivos laterais, caninos, pré-molares, temos primeiro pré-molar, segundo pré-molar superior, direito e esquerdo, e temos no primeiro e segundo pré-molar inferior, né? E os molares, que nós teremos primeiro, segundo e terceiro molar, né? Aquele famoso siso, que nem todos possuem um terceiro molar. Mas aí a gente vai estudar mais detalhadamente cada um. É só pra gente começar a conhecer, por exemplo, as diferenças da dentição decídua e da dentição de leite. E aí eu trouxe esse esqueminha aqui para facilitar. A dentição decídua possui o quê? 20 dentes. Já a permanente vai possuir entre 28 a 32 dentes, né? 32 dentes é quando a gente já conta com todos os sisos que nascem, né? São 4 sisos. Nós temos 2 superiores e 2 inferiores, né? Não vamos nem usar essa nomenclatura sisos. Vamos usar durante nossas aulas a nomenclatura terceiro molar. E aí a dentição decídua é a primeira dentição, né? E a dentição permanente é a segunda dentição. E aqui, como sabemos, a ausência dos pré-molares, a gente só vai encontrar o quê? Os incisivos, como eu falei, e o canino e os molares, né? E já na dentição permanente, como a gente conhece, temos a presença dos pré-molares. E o que seria essa dentição mista? Essa dentição mista é a fase de transição entre a dentição decídua e a dentição permanente, porque durante essa fase de dentição, nós temos ali vários dentes de leite, dentes decíduos ainda, e aí começam a surgir os dentes permanentes. Aí vai ficar essa mistura de dentição decídua com dentição permanente, por isso que a gente chama de dentição mista, né? Presença dos dois tipos de dentição na boca. E vamos observar, né? Se a gente pega os dentes decíduos e os dentes permanentes, a gente observa que existem diferenças, né, bem significativas. A gente consegue olhar, né, e visualizar quem é um dente decíduo e quem é um dente permanente.
Eu trouxe aqui essa imagem para adiantar, mas lá na frente a gente vai estudar um pouco mais detalhado a dentição decídua. Mas só para adiantar, a gente sabe que diferenças, por exemplo, nós encontramos no tamanho, porque o dente permanente ele é maior do que o dente decíduo. O decíduo ele é mais branquinho, bem mais branquinho do que o dente permanente. Por isso que ele é muito conhecido como dente de leite, né? Porque se remete ao leite que é muito branco. Então a gente vê que ele é menor nas dimensões, né? As raízes são mais estreitinhas, né? As raízes dos dentes permanentes são mais largas. Mas lá na frente a gente vai observar melhor essas diferenças. Mas aí, aqui eu trouxe esse slide para vocês terem um conhecimento da cronologia de erupção, porque a gente sabe que os dentes não vão nascer todos de uma vez só, né? Eles seguem uma cronologia, né? Uma cronologia em regra no geral, mas não é necessário, não é obrigado que todos sigam essa exata cronologia. Mas, por exemplo, na dentição decídua, os incisivos, né? Os primeiros que nascem são os incisivos inferiores, aqui. Nasce mais ou menos entre 6 a 10 meses, por isso que aqui eles colocaram mais ou menos um período, porque tem crianças que com 6 meses aparece o primeiro dentinho, tem crianças que lá para os 10 meses vai aparecer o primeiro dentinho. E aí, nesses incisivos com 6, 10 meses de idade nasce. E lá para os 6, 7 anos é quando tem a queda, né? Quando eles caem e já vai erupcionar o dente permanente. Aí o incisivo lateral, por exemplo, nasce entre os 10 a 16 meses. E lá para os 7 a 8 anos de idade ele vai cair. Da mesma forma que o incisivo central superior nasce dos 8 aos 12 meses. E lá para os 6, 7 anos de idade ele vai cair, né? Então aqui eu trouxe da mesma forma os incisivos centrais, a dentição permanente, por exemplo, os incisivos centrais inferiores, que são os que nascem primeiro, vai nascer lá mais ou menos lá para os 6, 7 anos de idade, e os incisivos centrais superiores lá para os 7, 8 anos de idade. Aqui eu estou só falando para vocês poderem entender como é que a gente lê essas duas tabelinhas, mas aí vocês em casa, com o material aí que eu tô passando para vocês vão poder ler melhor, tá? Aqui eu trouxe só a título de curiosidade de vocês, a cronologia da erupção, porque é importante a gente saber dessa cronologia. E aí vamos entrar no que nos interessa mais. Vamos começar, para a gente estudar a morfologia do dente, a gente vai começar dividindo ele em partes. E aí a gente divide o dente em 3 partes, que é a coroa, o colo e a raiz, tá? Essa divisão vai ser muito utilizada para a gente descrever o dente isoladamente, nos seus grupos, né? Porque cada uma dessas partes vai possuir o quê? Suas características próprias, né? Dos grupos de dentes. E aí nós temos a coroa, como vocês podem observar, que é toda essa parte que está visível, a raiz, como vocês conhecem, e o colo vai ser justamente o segmento que está entre a coroa e entre a raiz. E aí a coroa, como vocês conhecem, é a porção visível do dente, né? O formato da coroa, ele vai determinar a função do dente. Como vocês viram, como a gente viu lá no comecinho, os incisivos apreendem, os molares dilaceram e trituram. Então a coroa ela vai influenciar, vai determinar a função do dente. E aí, só para facilitar, nós temos a coroa dividida em 2, a coroa clínica e a coroa anatômica. A clínica é aquela parte visível da coroa. É a parte que a gente vê quando a gente sorri, quando a gente abre a boca, é a parte da coroa que a gente vê, ó, a coroa clínica. E a parte anatômica é aquela que fica recoberta pela gengiva. Vou explicar melhor. Porque tudo isso aqui, ó, faz parte da coroa do elemento dental, do dente, né? Faz parte da coroa do dente, tudo isso aqui, ó. Vocês observem aí nos slides de vocês. Porém, não é toda essa parte aqui que ela é visível, porque tem uma parte dela que é recoberta pela gengiva. E aí, como a gente não tá vendo toda a coroa, né? Porque a gengiva tá recobrindo uma parte, a gente chama aqui só de coroa clínica, porque é aquilo ali que a gente tá vendo, mas a gente sabe que a coroa não é só isso. A coroa anatômica
vai um pouco além do que a gente vê, né? Então a coroa, nós temos aqui uma imagem do dente isoladamente sem os tecidos. A gente encontra a coroa anatômica, o colo anatômico também, porque vocês vão ver que o colo tem um colo clínico, porque o colo clínico vai passar aqui, que é o que a gente está vendo, e temos o colo anatômico, que é quando vai pegar justamente a junção, né, entre a coroa e a raiz. E falando do colo, que a gente sabe que é o segmento entre a coroa e a raiz, é a parte estrangulada, um pouquinho mais afinada do dente. O colo, como eu disse, temos o colo clínico, que é a parte visível, né, e o colo anatômico. O colo clínico é a porção basal ou inicial da raiz que fica acima do alvéolo. Então a gente olhando aqui, ó, logo aqui, né, quando a gente vê bem na pontinha da gengiva, que a gente vê dividindo a coroa e a raiz, a gente chama de colo clínico. Mas a gente sabe que quando remove o tecido, a coroa anatômica, não temos a coroa anatômica, né, aquele restinho da coroa que ficou para dentro do tecido gengival, e aí a gente vai começar a contar o colo a partir do momento que a gente vê, ó, bem a junção entre a coroa e a raiz. Por isso que a gente chama esse aqui de colo anatômico e esse de colo clínico, porque o colo clínico é a observação que a gente vê, né, com a junção da coroa clínica com a raiz. Então, o colo anatômico é a parte que fica recoberta pela gengiva, como eu disse, né? É o limite, essa parte que é recoberta pela gengiva, é bem o limite divisório entre o quê? Entre a coroa e a raiz. E que a gente vai ver facilmente o colo pela mudança de cor que ele tem aqui, né? Vai começar a escurecer, né? Cor e sinuosidade, já que é aquela parte mais estrangulada do elemento, do dente. E a raiz, né? A gente já conhece muito bem o que é a raiz, que é a porção do dente que está implantada nos alvéolos. E a raiz, ela é classificada de acordo com a sua quantidade, de acordo com o número que cada dente possui, né? De raiz. Nós temos os dentes que são unirradiculares, porque possuem somente uma raiz. Os birradiculares são os dentes que possuem o quê? Duas raízes. E trirradicular ou multirradicular, que são aqueles dentes que possuem 3 raízes ou mais, né? A raiz, ela também vai ser dividida em partes. Nós temos a base da raiz, que é bem essa parte que está soldada à coroa, né? Digamos assim, o início da raiz. O corpo, que é essa parte intermediária aqui da raiz. E o ápice, que é o finalzinho da raiz, que é onde a gente encontra o quê? O forame apical, né? Bem aqui no finalzinho, que a gente viu lá no começo. E vamos falar um pouco de notação dentária, que isso é muito importante o profissional conhecer. Por quê? Porque a notação dentária ela foi criada para facilitar, né, a identificação do dente e o preenchimento nas fichas. Esse nome, devido ao nome dos dentes ser muito extenso, né, tornou-se necessária a criação de um sistema para facilitar esse preenchimento. Esse sistema indica de maneira rápida e objetiva o dente específico, né, é conhecido como notação dental. A notação dentária ela foi proposta pela Federação Dental Internacional, FDI, né, e é feita didaticamente através de números 1, 2, 3 e 4 para dentição permanente. A gente vai ver que a dentição vencida é diferente. Assim, comparando um relógio de ponteiros, seguimos o sentido horário, tá? Atribuindo cada quadrante seu número correspondente. Vamos lá, vamos entender. Lembra que a gente pegou os arcos e dividiu em 2 cada um, os hemiarcos, que a gente vai chamar de quadrante. No momento que a gente divide os arcos, né, passamos uma linha vertical e uma linha horizontal, surge os quadrantes. Vou mostrar para vocês as imagens mais na frente, né? Que os quadrantes a gente vai contar com os números 1, 2, 3 e 4. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Aqui está o quadrante. É dessa forma que a gente divide. Então, nós temos o quadrante 1, que são os dentes que vão pegar aqui da arcada superior do lado direito. O quadrante 2 é da arcada superior do lado esquerdo. E aí, quem vai ser o 3 e o 4? A gente vai contar como se a gente estivesse girando o ponteiro do relógio. Se o 2 é aqui, o 3 desce para cá. Então, o 3 vai pegar quem? O quadrante vai pegar quem? A arcada inferior do lado esquerdo, né?
E o quadrante 4 vai pegar o quê? A arcada inferior do lado direito. Como vocês estão vendo aqui, ó, a gente está dividindo essa nomenclatura de FTI, que a gente vai observar, né? A numeração. Aí vou mostrar para vocês como é que a gente faz. Dividimos em 4 quadrantes, né? E como é que a gente vai numerar cada elemento. Quem está no quadrante 1 vai ser o do 11 ao 18. Quem está no quadrante 2 vai ser os dentes do 21 ao 28. O 3 vai ser justamente quem? Os 31 ao 38. E o quadrante 4, do 41 ao 48. Então vocês podem observar aqui. Esse aqui vai ser o quadrante 1, né? Que é o quadrante, que é a arcada superior direita. Então nós temos o elemento 11. A gente vai sempre começar do anterior, né? Da linha mediana para a posterior. Então, quem vai ser o número 11? O primeiro, incisivo central. O 12, incisivo lateral. O 13, o canino. Aí o 14, primeiro premolar. O 15, segundo premolar. O 16, primeiro molar. 17, segundo molar. E 18, terceiro molar. E assim segue todos os outros quadrantes. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. E aí vai, os 31, 41, né? Aqui, como eu falei pra vocês, né, a sequência seria essa. Primeiro quadrante, a família do 11, né? Segundo quadrante, a família do 21, 31, 41. A gente encontra aqui, ó, dessa forma de divisão, como eu mostrei pra vocês. E aí, vocês viram a contagem dos dentes permanentes, né? 11, 21, 31, 41. E os dentes de leite, os decíduos, eles já vão ter outra numeração que é para não confundir. O quadrante superior do lado direito vai ser do 51 ao 55. O quadrante superior do lado esquerdo vai ser do 61 ao 65. E aí a gente vai descer com o ponteirinho do relógio. Aqui então vai ser a família do 71 ao 75, a arcada inferior do lado esquerdo, e 81 a 85, a arcada inferior do lado direito, tá? Muito simples isso aí. E com a prática, né, basta praticar um pouquinho que a gente já desenvolve isso sem precisar estar contando. 11, 12, 13, 14, 15 segundo molar. Isso aí com a prática vocês vão ver que pega rapidinho essa nomenclatura. E aí as faces dos dentes, né? Então vamos começar tendo conhecimento de cada face, porque todos os dentes apresentam, né, essas faces. E vamos começar pela face vestibular. A face vestibular é a face do dente que está o quê? Que está correspondendo ao vestíbulo da boca. Então, que são as bochechas, né? Então, continuando, a face do dente, essa face que está voltada aqui para as bochechas, né? Essa face da frente do dente, digamos assim, a gente chama de face vestibular. E a face de trás, né, que é a face que está oposta, essa face da frente, a gente chama de face lingual ou palatina. A palatina a gente se refere à face dos dentes superiores, né, por estarem próximo ao palato. E a lingual a gente se refere à face essa face de trás dos dentes inferiores por estarem próximos à língua. Já a mesial e a distal são as faces proximais, né, que são as faces dos lados. A gente viu a face de frente e a de trás do dente, né, vestibular e lingual. E as faces laterais, as proximais dos dentes, a gente chama de mesial e da distal. A face mesial é aquela que está mais próxima à linha mediana, né? Então, aqui vamos voltar. Se a gente traça essa linha mediana, a gente viu essa face aqui da frente que a gente tá vendo é a vestibular. A de trás que a gente vê é a palatina, né? Ou a lingual, né? E aí nós temos as faces laterais, as proximais do dente. Essa que está, todas que estiverem mais próximas, né? Viradas para a linha mediana, a gente chama de mesial. E a oposta, né, que está do outro lado, a gente chama de distal do dente. Então a gente vai observar aqui melhor, né? Então vamos imaginar aqui um plano, temos um plano. Esse plano aqui do dente é o plano da frente, a gente tá vendo, aqui a gente tá vendo o dente de frente, então a gente tá vendo a face vestibular. E lá atrás aqui a gente tá vendo o quê? A face palatino-lingual, né? Do dente.
E aí, aqui, desse lado de cá, que é o que está mais próximo à linha mediana, a gente encontra a face mesial. E do outro lado, a gente encontra a face distal. Da mesma forma aqui. Então, quem seria aqui a frente? Aqui seria a frente, que a gente está encontrando a face vestibular. Aqui a face mesial, né? A lateral desse lado, a lateral do outro lado é o distal. A parte de trás, a face palatina ou lingual. E aí ficou faltando falar da borda cervical, que é justamente essa bordinha aqui, ó, que tá mesmo, a borda que pega esse limite final aqui da coroa, né? A borda cervical é a parte que divide a coroa da raiz. Então, pegando esse limitezinho aqui final da coroa, que tá juntando a coroa com a raiz, esse limitezinho aqui a gente chama de borda cervical, né? Vocês vão entender melhor mais na frente, a gente vai observar melhor. E nós temos ainda a borda incisal ou face oclusal. Se a cervical é esse finalzinho que está juntando a coroa com a raiz, a borda incisal vai ser o contrário, vai ser o começo, né? E aí a gente pode chamar de borda incisal ou borda oclusal, que é aquela borda que é a parte cortante dos dentes. Agora, a incisal a gente só chama para os dentes anteriores. E a face oclusal são os dentes posteriores que apresentam essa face oclusal. Por quê? Porque eles são maiores e possuem as cúspides. Então, incisal, a gente vê essa borda, por exemplo, desse dente anterior, a gente chama de incisal aqui, porque a gente vê que ela é estreitinha, é uma borda fininha. Então, essa borda cortante do dente anterior, a gente chama de incisal. Já no dente posterior, toda essa parte aqui de cima, vocês veem que vocês podem observar que é grande, que é robusto, que possui as cúspides, que a gente vai ver detalhadamente essas cúspides, a gente chama de borda ou face oclusal, ou seja, que é a face de cima, que oclui, né? Então temos a face oclusal em dente posterior e aqui no dente anterior a gente vai observar o que é a borda incisal, né? Mas todas duas são a borda do comecinho do dente, digamos assim, né? Que é a parte onde vai cortar, triturar os alimentos. E aí a gente também vai dividir os dentes em terços, né? Também para facilitar o nosso estudo. Para facilitar o conhecimento da anatomia do dente, a gente também divide em terços. A coroa, tanto a coroa quanto a raiz. Temos o terço incisal, que é justamente o comecinho do dente, né? O terço médio, que é a metade aqui, a parte média da coroa do dente, e o terço cervical, que é aquela parte onde fica a borda cervical, né? O finalzinho, né, da coroa, onde tem o encontro da coroa com a raiz. Do mesmo jeito, a raiz a gente vai dividir em terço cervical, que é essa parte todinha aqui, né, do comecinho. Se aqui é o final da coroa, onde vai juntar com a raiz, aqui é o começo da raiz, que está junto com a coroa, no terço cervical. E o terço médio da raiz e o terço apical, né, o ápice da raiz. E os ângulos que eu trouxe para vocês conhecerem, que o dente possui as suas angulações, né? Porém, isso aqui não é nem necessário a título de conhecimento de vocês, porque são muitos ângulos. Vocês vão conhecer, vão ouvir falar os principais, digamos assim, né? Mas os ângulos, o que seriam os ângulos dos dentes? Os ângulos são os encontros entre as paredes, as faces dos dentes, como a gente viu. Por exemplo, um ângulo disto, inciso lingual, porque é a junção dessas três paredes, da distal, da incisal e da lingual. E aí forma um ângulo. É interessante a gente conhecer o ângulo, porque vocês vão ver que as formas variadas que os dentes possuem, né, da coroa, por exemplo, faz angulações diferentes. E aí, pra gente encerrar a nossa aula de hoje, a gente também tem que conhecer o ponto de contato. E o que seria o ponto de contato? Os dentes, eles entram em relação, né, uns com os outros, através desses pontos que estão aonde? Nas suas faces proximais, como eu falei, né, nas faces laterais. Então, são os pontos de contato por meio dos quais os dentes oferecem apoio uns aos outros, né, porque a gente sabe que os dentes não estão alinhados, né, juntos, um colado ao lado do outro, então eles são ligados uns ao outro através de um ponto de contato. Não é que o dente está todo
uma parede lateral do dente, não é que ela esteja toda junta, colada com a parede lateral do outro dente, não. Eles estão encostando um no outro através de pontos. São os pontos de contato. Isso acontece principalmente quando uma pressão mastigatória é realizada. E aí a importância desses pontos de contato, por quê? Porque a força exercida sobre um dente, né, é transmitida para o outro através do ponto de contato. E aí está distribuindo, é muito importante essa distribuição das forças mastigatórias, para que essa força ela não fique concentrada só em um dente, né? E aí vai acabar fraturando esse dente, prejudicando o dente. Então, quando há falta de um dente, né, quando existe essa falta, esse equilíbrio vai se desfazer. Tá vendo aí uma grande importância da gente manter o dente na boca, justamente por conta desse equilíbrio das forças mastigatórias, né? E aí, quando a gente perde um dente e não há mais esse equilíbrio, há um desequilíbrio, provoca distúrbios nas funções dos dentes, né? Prejudicando o quê? Todo o sistema estomatognático. Então, prejudica todo o sistema. Uma perda de um dente vai influenciar bastante em todo o sistema estomatognático, né? Os pontos de contato estão localizados no ponto mais alto da convexidade das faces proximais. Então, no ponto mais alto, quando inicia a parte convexa de cada dente, né, o ponto de contato vai estar localizado. Os incisivos se tocam aproximadamente entre os terços médio incisal de suas faces proximais. De um modo geral, os pontos de contato se dividem em dois. Na face mesial de um dente, né, então como é que eles estão ligados uns ao outro? É a face mesial de um dente que está em contato com a face distal do outro dente. Então, por exemplo, a face mesial do incisivo lateral está ligada, através do seu ponto de contato, com a face distal do incisivo central. E aí os espaços que estão abaixo, para vocês conhecerem, né, a nomenclatura. Os espaços que estão abaixo do ponto de contato, a gente chama de ameias. São esses espaçozinhos assim, que tem um formato triangular. Ó. Então aqui nós temos, por exemplo, o ponto de contato bem na parte mais superior da convexidade, quando a borda lateral proximal, né, começa a parte convexa, né, começa a se curvar assim. Então tá bem na parte mais superior, mais em cima. Vocês estão vendo aqui, ó, por exemplo, esses dois dentes aqui, onde está o que é um premolar e um molar, por exemplo, onde está o ponto de contato entre eles. E aí as ameias são essa regiãozinha aqui, ó, que está logo abaixo dos pontos de contato. Que a gente olha, a gente vem numa vista assim oclusal, a gente vê esses espaçozinhos. Então esses espaçozinhos onde o dente não está colado no outro, são as ameias, né? E aí, em alguns casos, não há ponto de contato nos dentes, entre os dentes, né? E essa situação a gente chama de diastema. Então, quando a gente vê algumas pessoas que possuem essa aberturinha, né, esse espaço entre um dente e outro, que aqui há a ausência de ponto de contato, aqui não está tendo ponto de contato. E a gente chama isso de quê? De diastema. Então, os dentes possuem uma leve movimentação dentro dos alvéolos. É a articulação alvéolo-dentária. Essa movimentação produz um atrito dos pontos, tá? Provocando um desgaste entre eles e transformando aos poucos em superfícies de contato. Consequentemente, os dentes diminuem sua largura, a largura mesodistal deles, né? E o arco diminui seu tamanho. Esse processo vai ocorrendo assim à medida que a gente vai envelhecendo. Isso aqui só a título de curiosidade para vocês. E aí os espaços interproximais, para vocês conhecerem, é os que estão justamente entre esses pontos de contato. E divergem em dois sentidos, formando espaços denominados espaços interproximais, né? São justamente os espaços entre o dente e o outro que forma, né? Quando temos o ponto de contato formando temos o dente ligado um ao outro no ponto de contato, e abaixo desse ponto a gente vê os espaços interproximais, que é justamente quando a gente pede, por exemplo, para o paciente utilizar o fio dental para limpar essas áreas interproximais que a escova não alcança. Então vocês já sabem o que seria aqui naquela imagem dá pra ver. A área interproximal, que é justamente a área entre um dente e outro, né? Logo depois do ponto de contato.
E aí, pessoal, foi uma aula bem extensa, um pouco extensa, assim, não tão extensa, mas com muita informação, né? Vamos dar continuidade na próxima aula, tá? A gente vai estudar, na próxima aula a gente vai estudar, vamos começar conhecendo a anatomia dos incisivos e dos caninos, certo? E as atividades, depois eu converso com vocês no grupo do WhatsApp pra gente debater e ver como é que a gente vai fazer essas atividades, tá bom? Então até a próxima aula e fiquem com Deus.